A crise na América Latina está pegando fogo, e o que aconteceu nos últimos dias mostra como líderes de esquerda podem levar países ao caos quando se sentem acuados. Tudo começou com a operação americana que removeu Nicolás Maduro do poder na Venezuela no dia 3 de janeiro. Os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, agiram com firmeza contra um regime acusado de narcoterrorismo, ligando Maduro diretamente ao Cartel de los Soles. Foi uma ação rápida e decisiva. Forças especiais capturaram Maduro e sua esposa, Cília Flores, e os levaram para enfrentar justiça em Nova York. Trump deixou claro que não toleraria mais um governo que financia o crime organizado e exporta drogas para o mundo, especialmente para os Estados Unidos. Isso não foi uma invasão aleatória. Há anos, Maduro era visto como uma ameaça à segurança regional e global. Seu regime destruiu a economia venezuelana, causou fome em massa e espalhou instabilidade para vizinhos como a Colômbia. Milhões de venezuelanos fugiram, sobrecarregando países ao redor. Trump, ao agir, defendeu não só os interesses americanos, mas também a estabilidade da América Latina. Muitos viram nisso uma vitória contra ditaduras que se escondem atrás de discursos populistas. Países como Argentina e Equador aplaudiram, reconhecendo que o fim de regimes como o de Maduro abre caminho para liberdade e recuperação econômica. Mas nem todos reagiram com bom senso. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro de esquerda, entrou em pânico. No dia seguinte, Trump comentou que a Colômbia também enfrenta problemas graves com a produção de cocaína e que uma ação similar soa bem. Ele chamou Petro de homem doente que permite fábricas de droga e envia veneno para os Estados Unidos. Não eram acusações vazias. A Colômbia continua sendo o maior produtor mundial de cocaína. E, apesar de promessas, o governo de Petro não tem controlado efetivamente os cartéis. Trump sinalizou que não vai ficar de braços cruzados se a ameaça persistir. A resposta de Petro foi alarmante e revelou sua verdadeira face autoritária. Na madrugada do dia 5, ele postou nas redes sociais um apelo direto ao povo. Pediu que, em caso de qualquer ato violento e ilegítimo contra ele, leia-se uma possível intervenção estrangeira, a população tome o poder em cada município do país. Ele disse que isso seria a forma de defendê-lo e ameaçou que, se o prendessem, liberariam o Jaguar Popular. Ordenou às Forças Armadas que não atirassem no povo, mas sim em supostos invasores. Isso soa como uma convocação a uma revolução armada, a um levante popular para proteger seu governo pessoal. Esse tipo de discurso é perigoso. Em vez de dialogar ou fortalecer instituições democráticas, Petro incentiva o confronto civil. Ele ignora que a soberania de um país não pode ser usada como escudo para proteger interesses ligados ao narcotráfico. Sua reação mostra medo de perder o poder e uma visão em que o povo é ferramenta para manter líderes no comando, não o contrário. É o clássico playbook da esquerda radical. Quando pressionados, apelam para o povo contra imperialistas, mas na prática criam divisão e risco de violência interna. O histórico de Gustavo Petro explica muita coisa sobre sua reação exagerada. Ele não é um político comum, foi membro do grupo guerrilheiro M19 nos anos 1970 e 1980, uma organização armada que lutava contra o governo colombiano com sequestros, assaltos e ataques. Petro participou ativamente dessa época violenta, embora depois tenha se desmobilizado em 1990, quando o M19 assinou um acordo de paz e virou partido político. Ele entrou na política legal, foi deputado, senador e prefeito de Bogotá, até chegar à presidência em 2022, como o primeiro presidente de esquerda na história recente da Colômbia. Esse passado guerrilheiro deixa claro por que, ao se sentir ameaçado, Petro recorre a discursos de confronto e mobilização popular. Chamar o povo para tomar o poder nos municípios não é algo que um líder democrático faz de ânimo leve. É uma linguagem que lembra tempos de insurgência, quando grupos armados tentavam controlar territórios locais contra o Estado. Em vez de confiar nas instituições, como o Congresso, o Judiciário ou as Forças Armadas leais à Constituição, ele apela diretamente a uma ação que pode ser interpretada como incentivo a comitês populares ou até mesmo milícias. Isso preocupa porque a Colômbia já sofreu décadas de guerra civil com guerrilhas como FARC e ELN, que causaram milhares de mortes e deslocamentos.
Além disso, Petro tem criticado abertamente a política antidroga tradicional, que envolve cooperação com os Estados Unidos para a erradicação de plantações de coca e combate aos cartéis. Ele defende uma abordagem mais humanitária, com substituição de cultivos, mas os números mostram que durante seu governo, a produção de cocaína não caiu de forma significativa. Pelo contrário, a Colômbia segue sendo o maior produtor mundial de cocaína. Trump apontou exatamente isso. Laboratórios e rotas de tráfico continuam ativos e o fluxo de drogas para os Estados Unidos não parou. Não é surpresa que os americanos vejam o governo Petro como permissivo ou ineficaz nessa frente. A ação decisiva contra Maduro na Venezuela serviu de exemplo. Os EUA acusavam o chavismo de transformar o país em um narco-estado, com os generais e o próprio Maduro envolvidos no cartel de Los Soles. Após anos de sanções sem resultado, Trump optou pela força, uma operação rápida, com captura do ditador e sua esposa, levando-os para julgamento em Nova York. Isso enviou uma mensagem forte para toda a região. Regimes que protegem ou toleram o narcotráfico não terão paz. Países como o Brasil, Argentina e até o México entenderam o recado e reforçaram controles internos, evitando escalada. Para a direita, essa firmeza é necessária. O tráfico de drogas mata milhares nos EUA com fentanil e outras substâncias, financia cartéis violentos e corrompe instituições na América Latina. Deixar líderes como Petro usarem o discurso de soberania para bloquear cooperação internacional só prolonga o problema. Sua convocação ao povo para resistir a uma possível intervenção ignora que a verdadeira ameaça à soberania colombiana vem dos cartéis, não dos EUA, que historicamente foram o maior aliado da Colômbia contra as guerrilhas. No fim, o que Petro fez foi colocar sua permanência no poder acima da estabilidade do país. Um presidente responsável buscaria diálogo, reforçaria ações concretas contra o tráfico e acalmaria as instituições. Em vez disso, ele inflama divisões internas em um momento delicado. Isso só enfraquece a Colômbia e dá argumentos para quem defende intervenção externa como último recurso. A reação de Petro não ficou só nas palavras. Ele mobilizou tropas colombianas para a fronteira com a Venezuela e declarou o estado de alerta máximo nas Forças Armadas. Isso aumentou ainda mais a tensão regional. Países vizinhos, como o Brasil, reforçaram sua própria fronteira por precaução, temendo que uma crise na Colômbia gere novo fluxo de refugiados ou até infiltração de grupos armados. O Equador, governado pela direita, condenou abertamente o discurso de Petro e se alinhou aos Estados Unidos, oferecendo apoio logístico se necessário. Já o Peru e o Panamá observam com preocupação, pois qualquer instabilidade afeta rotas comerciais e segurança. Do ponto de vista da direita, essa mobilização militar interna é um sinal claro de que Petro não confia nas próprias instituições democráticas para resolver a crise. Um líder seguro de sua legitimidade buscaria apoio no Congresso colombiano, que tem maioria opositora, ou apelaria para organismos internacionais como a OEA, Organização dos Estados Americanos, para denunciar supostas ameaças. Em vez disso, ele prefere o caminho do confronto direto, usando o exército como escudo pessoal e o povo como massa de manobra. Isso lembra táticas de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que também apelavam para a revolução popular sempre que sentiam o poder escapar. O mais grave é o risco real de violência interna. A Colômbia ainda tem grupos dissidentes das Farc, o ELN e clãs do Golfo ativos em várias regiões. Se apoiadores de Petro interpretarem o chamado como ordem para ocupar prefeituras ou confrontar forças legais, pode haver choques locais, bloqueios de estradas e até mortes. As Forças Armadas colombianas, historicamente profissionais e alinhadas à Constituição, já emitiram comunicados discretos, reforçando lealdade à lei, não a uma pessoa. Generais sabem que seguir ordens de resistir a uma intervenção americana seria suicídio militar. Os EUA têm superioridade absoluta em tecnologia e poder de fogo. Trump, por sua vez, não precisa invadir a Colômbia para pressionar. Ele já demonstrou com a Venezuela que operações pontuais, cirúrgicas, são possíveis e eficazes.
basta identificar líderes que protegem o tráfico, isolá-los e removê-los, sem ocupação prolongada. Isso custa menos politicamente no EUA e envia a mensagem mais forte do que guerras longas como o Iraque ou o Afeganistão. A opinião pública americana apoia ações contra o narcotráfico, especialmente depois de dezenas de milhares de mortes por overdose de fentanil, muitas vezes misturada à cocaína colombiana. Para a direita latino-americana, o momento é de oportunidade. Governos como o de Javier Milei na Argentina e Daniel Noboa no Equador veem na firmeza de Trump uma chance de limpar a região de líderes que flertam com o crime organizado ou com o Foro de São Paulo. No Brasil, setores conservadores pressionam o governo Lula para não ficar neutro e apoiar ações contra o tráfico, lembrando que o PCC e o Comando Vermelho se beneficiam indiretamente da instabilidade vizinha. No fundo, o que está em jogo é se a América Latina vai continuar tolerando governantes que usam o discurso anti-imperialista para encobrir ineficiência e conivência com o crime organizado. Petro teve chance de mudar isso. Prometeu paz total e nova política de drogas, mas os resultados não apareceram, e agora, acuado, recorre ao velho manual da esquerda radical. A história mostra que esse caminho só leva a mais pobreza, isolamento e repressão. A solução para a América Latina passa por líderes que priorizem a lei, a ordem e a cooperação internacional, não por quem flerta com o caos para se perpetuar no poder. A ação americana na Venezuela mostrou que o mundo não vai mais aceitar narco-estados que exportam morte e instabilidade. Trump agiu com precisão, removeu Maduro, acusado de chefiar uma rede de tráfico que envenena milhões, sem ocupação prolongada ou guerra total. Isso fortalece aliados regionais que lutam contra o crime, como forças de segurança na Colômbia e no Brasil, e abre espaço para governos responsáveis recuperarem territórios dominados por cartéis. Na Colômbia, o contraste é claro. Enquanto Trump defende vidas americanas e latinas ao combater o fluxo de drogas na origem, Petro responde com ameaças de ruptura institucional. Seu chamado para o povo tomar o poder nos municípios não é defesa da democracia, é receita para a anarquia. Imagine prefeituras ocupadas por grupos radicais, estradas bloqueadas e confrontos entre civis e policiais. As Forças Armadas colombianas, historicamente profissionais e alinhadas à Constituição, já emitiram comunicados discretos, reforçando lealdade à Constituição, não a um presidente, que evoca seu passado no M-19 para intimidar opositores. Do lado positivo, a firmeza de Trump incentiva a direita na região a se unir. Na Argentina, Milei celebra o fim de regimes que sufocam a economia com populismo. No Equador, Noboa reforça ações contra gangues ligadas ao tráfico. Até no Brasil, vozes conservadoras cobram posicionamento mais duro contra rotas de droga que passam por portos e fronteiras. Essa onda pode levar a uma América Latina mais segura, com menos cartéis e mais investimento estrangeiro gerando empregos e crescimento, em vez de migração em massa e violência. Petro poderia ter escolhido o caminho da responsabilidade, intensificar a erradicação de coca, cooperar plenamente com o EUA e fortalecer instituições. Em vez disso, ele optou por vitimização e confronto, isolando a Colômbia diplomaticamente. Países como Peru e Panamá já se distanciam, temendo contaminação pela crise. A OEA e a ONU observam, mas sabem que o problema real não é imperialismo, é a incapacidade de governos de esquerda em entregar resultados contra o crime organizado. No fim, a história julgará quem esteve do lado certo. Trump e líderes de direita defendem soberania real, a de cidadãos viverem sem medo de cartéis ou ditadores. Petro representa o velho ciclo de polarização que mantém a região pobre e dividida. A Colômbia merece melhor: paz duradoura, economia forte e instituições sólidas. Chegou a hora de virar essa página e apostar em liberdade, não em revoluções falidas. O que você acha? Acha que essa pressão vai forçar Petro a mudar de rumo ou só vai piorar a crise na Colômbia?